A atração a seguir é recomendada para todas as idades. Olá, gente amada, gente querida, é sempre uma honra, é sempre uma alegria, uma satisfação poder adentrar o seu lar, em meio à sua casa, em meio à sua família, com mais um programa Momento de Santidade, que é veiculado pela Casa do Pai, a Igreja do Nazareno, aqui na cidade de Lages, a nossa Princesa da Serra. É uma satisfação, você não consegue aquilatar a alegria que eu sinto em poder chegar e compartilhar um texto da Palavra do Senhor, da Bíblia Sagrada. No último programa, eu não gosto muito de fazer isso, emendar 2 programas com o mesmo texto ou mesma temática, mas é necessário. No último programa eu veiculei uma mensagem a partir do livro de Esdras, capítulo 9, o verso 1 e o verso 2, aonde a palavra descreve que o povo de Israel e os sacerdotes, os levitas, eles não haviam se separado do pecado, mas se misturaram com os povos de outras terras, juntamente com as suas abominações. O verso 2 diz: se misturou a linhagem santa com os povos desta terra. A linhagem santa é uma referência ao povo de Israel, à nação do Senhor. E o objetivo de Deus, eu só vou recapitular para aqueles que não acompanharam a programação rapidamente. O objetivo de Deus sempre foi criar ou gerar um povo santo. Lá no livro de Levítico, capítulo 11, verso 44, está isso muito bem claro, que Deus ordenou que fossem santos e permanecessem santos, uma palavra que foi repetida na primeira carta de Pedro, capítulo 1, no verso 16. Santidade, segundo a Bíblia, é separação do pecado, é separação do vil, é separar-se daquilo que é pecaminoso, daquilo que é contra a vontade do Senhor. A vida santificada em todos os âmbitos, em todas as áreas, em todas as direções, enfim, é o desejo do Pai. O que Esdras fez? Ele orou pelo povo que estava desviado, ele orou pelos magistrados que estavam desviados, ele orou pelos príncipes que estavam desviados. Então todos haviam pecado, levitas, sacerdotes, príncipes, magistrados, enfim, todos estavam longe do Senhor. Por que Deus não queria ou não desejava que houvesse uma mistura entre o seu povo escolhido, eleito, separado, e os povos daquelas terras? O livro de Êxodo, capítulo 34, do verso 10 até o verso 17, especialmente o verso 12, usa uma palavrinha chamada cilada. Toda a parte de idolatria, toda a parte de povos pagãos acabariam se tornando uma cilada para aqueles que tensionassem viver uma vida santa e reta para a glória do Senhor. Então a questão era a cilada, a armadilha que seria lançada. Eu citei um exemplo, e com isso eu caminhei para o fim na última programação, citando Abraão e Ló. 2 homens, 2 escolhas, 2 homens, 2 posturas. Deus disse para Abraão: sai da tua parentela, sai da tua terra, vai para uma terra que eu vou te mostrar, e de ti farei uma grande nação. Abraão obedece, mas ele leva um parente junto com ele, que foi Ló. O que aconteceu? No meio da trajetória, num determinado momento, houve briga entre os pastores de um e os pastores de outro, de modo que foram obrigados a separar os rebanhos e a separar a caminhada. Abraão deu a Ló a prerrogativa da escolha. Ló escolheu as campinas do Jordão, muito próximas de Sodoma e Gomorra, e Abraão então seguiria para as montanhas. O que aconteceu? A destruição chegou. Por quê? Porque Ló escolheu mal. Ló escolheu estar muito próximo de homens pecadores, de pessoas sem índole, de má índole, enfim. E Abraão escolheu a intimidade e a dependência do Senhor. A pergunta que eu faço, e daqui eu parto, é possível, no mundo em que nós vivemos, na situação em que nós olhamos para o nosso mundo, o nosso Brasil, a nossa cidade, é possível viver uma vida santificada? Você crê, você entende que é possível a gente convergir para este plano do Senhor, que não muda? Deus não muda, Ele mantém o seu plano, Ele mantém o seu propósito de ter um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras, um povo de santidade que aborrece o pecado, o mundo e a vaidade.
Esse é o desejo do Senhor. Você crê que é possível viver uma vida santificada? Eu não quero aqui ficar discutindo a questão da doutrina da santificação, porque eu creio que é possível a gente conhecer profundamente a doutrina da santificação e falhar na aplicação dela. Então não adianta você conhecer e falhar no aplicar. Então eu quero olhar exatamente para a maneira como nós podemos aplicar no nosso viver diário a questão da santificação. 3 coisas que a vida santificada não elimina, antes de eu entrar nesse tema. 3 coisas que uma vida santificada não elimina. Por favor, guarde isso de alguma maneira no seu coração. A primeira coisa que uma vida santificada não elimina é a questão da tentação. Há muita confusão no meio evangélico entre muitos cristãos, achando que a tentação é pecado. Não. A tentação ainda não é pecado. A tentação é a incitação, a inclinação para que a pessoa venha a pecar e, consequentemente, se afastar do Senhor e dos seus caminhos. Basta você pegar alguns textos que eu vou citar para você. Por exemplo, Evangelho de Mateus capítulo 4, do verso 1 até o verso 11. Ali nós temos o episódio da tentação de Jesus. E o texto diz que o Senhor Jesus ele foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Ora, a Bíblia ensina que Jesus não teve pecado. Hebreus capítulo 4, verso 15, diz que ele é o nosso sumo sacerdote, que não pode pecar e não pôde pecar. Hebreus capítulo 2, verso 18, diz que ele sofreu todas as coisas, tendo sido tentado, mas sem pecado, e tornando-se então poderoso para socorrer aqueles que são tentados, que são incitados a se desviar do Senhor. Então você tem Mateus capítulo 4, verso 1 a 11, você tem Hebreus capítulo 2, verso 18, você tem Hebreus capítulo 4, verso 15, que atestam enfaticamente que o nosso Senhor Jesus Cristo ele foi tentado, mas não pecou. Não pecou. Então a tentação ainda não é pecado. 1 Coríntios capítulo 10, verso 13 diz: não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Eu acho esse texto maravilhoso, uma promessa estupenda do Senhor. Não veio sobre vós ou não sobreveio sobre vós tentação que não fosse humana, ou seja, aqui nesse plano nós vamos passar por tentações todos os dias. O Senhor Jesus, quando ele ensinou a oração conhecida como oração do Pai Nosso, Mateus capítulo 6, verso 13, o Senhor Jesus ensinou a orar: e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. E não nos deixes cair em tentação. O pecado é o cair em tentação. O pecado é você ceder à maquinação que o inimigo lança diante dos seus olhos. É isso. Mateus 26, 41, quando o Senhor Jesus está no jardim do Getsêmani, ele disse aos discípulos: vocês fiquem aqui, eu vou ali orar. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Orai, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Então a tentação ainda não é pecado. A vida santificada não vai eliminar a tentação. Você vai ser tentado todos os dias. A todo instante, a todo momento, você vai ser tentado a fazer coisa errada, a fazer coisas que vão desagradar os olhos do Senhor. Então a força que o Espírito Santo dá, a força que o Espírito Santo supre, vai ajudar você a não sucumbir, a não cair, a permanecer puro e santo, como o Senhor sempre estabeleceu na sua palavra. Segunda coisa, uma vida santificada não elimina a possibilidade do pecado. Olha o que eu estou dizendo. Uma vida santificada não elimina a possibilidade do pecado. 1 Coríntios capítulo 10, verso 12, o apóstolo Paulo orientou a igreja dizendo: aquele que pensa estar em pé, veja que não caia. Aquele que pensa estar em pé, ou seja, aquele que se enfatua achando: não, isso comigo não dá, isso comigo não acontece. Aquele que pensa estar em pé, veja que não caia. O cuidado é para não cair, o cuidado é para não ceder às propostas indecentes do diabo, às propostas indecentes do mundo onde nós estamos vivendo. Como Casa do Pai, como Igreja do Nazareno,
Nós não pregamos a doutrina da impecabilidade, ou seja, a pessoa não vai pecar. Não. Não é isso que a Bíblia ensina. Não pregamos a doutrina da impecabilidade. O que nós pregamos? Nós pregamos que a pessoa pode ser tentada, mas ela pode igualmente resistir à tentação e não cair em pecado. Quer ver um exemplo que você conhece bem das Escrituras Sagradas? Lá no livro de Gênesis, capítulo 4, verso 7, quando Caim está para matar o seu irmão Abel, o Senhor Deus fala para ele, se procederes bem, não é certo que serás aceito, todavia o mal está diante de ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Ou seja, Deus ele olha do céu, vê o coração inclinado de Caim a matar o seu irmão, a maldade, o assassinato, e Deus não desce do seu trono e não vai e arranca da mão dele aquele pedaço de pau, aquele porrete que ele tinha, com o qual ele mataria o seu irmão. Deus não vai lá e tira da mão dele, não, você não vai fazer isso. Mas Deus ele dotou o ser humano de um poder chamado livre-arbítrio, que é o livre poder de decisão e escolha. Deus não decide por você, mas ele te dá a capacidade de decidir se você vai fazer o bem ou se você vai fazer o mal. Deus está dizendo para ele, olha, Caim, se você proceder de maneira correta, você não vai ser aceito como seu irmão foi aceito diante de mim. Todavia, se procederes mal, o pecado jaz à porta, mas a ti cumpre dominá-lo. Ou seja, o domínio é próprio, o domínio é pessoal, o domínio é pessoal e intransferível. Não tem ninguém que possa exercer o domínio por você. É você que precisa trabalhar de uma maneira que as inclinações da carne sejam subjugadas. Isso é muito profundo nas Escrituras. Tem muita heresia sendo pregada, sendo ensinada por aí, mas a doutrina da santificação, ela é relativamente fácil de ser assimilada. Então, a vida santificada não elimina a tentação, ela não elimina a possibilidade do pecado. E aqui um terceiro ponto: a vida santificada não elimina o pecado gradualmente. Isso pode soar um pouco estranho para você, porque as pessoas acham que elas vão se santificando aos poucos. Hoje eu sou um pouquinho pior do que eu serei amanhã. Ou seja, eles acham que a santificação ela é gradual. Sim, existe uma santificação chamada santificação contínua. Mas a santificação contínua ela é consequência de uma crise. Ela é consequência de um ato soberano de Deus, onde nós somos radicalmente libertos do domínio do pecado. Olha só que profundo isso. Nós somos libertos do domínio do pecado. Então o pecado, ele precisa ser abandonado de uma vez por todas. É uma decisão quando o Espírito Santo, nenhuma igreja prega isso, ou poucas igrejas pregam. Quando o Espírito Santo ele desce e ele batiza a pessoa, ele enche a pessoa, ele plenifica a pessoa, e as pessoas acham, e também é isso, claro, que o batismo com o Espírito Santo é só poder, é poder também. Que o batismo com o Espírito Santo é exercício de dom, sim, é isso também. Mas, sobretudo, o batismo com o Espírito Santo é purificação do coração. É quando Deus purifica o nosso coração de toda maldade herdada e adquirida, e Ele elimina do nosso coração aquele desejo que nós temos de pecar e de nos afastar do Senhor. Olha que profundo isso. Então, uma vida santificada, ela precisa ser uma experiência instantânea. Eu tenho um texto aqui que eu gostaria de chamar a sua atenção, lá no livro de Atos, capítulo 15, verso 8 e o verso 9, onde diz o seguinte: ora, Deus, que conhece os corações, lhes deu testemunho, concedendo o quê? O Espírito Santo a eles, aos gentios, como também a nós nos concederam. Os apóstolos estão falando isso. Olha, Deus ele concedeu o Espírito Santo também aos gentios, aos pagãos, como nos concedera. Atos capítulo 2, do verso 1 ao verso 4. E olha só o que diz: e não estabeleceu distinção alguma entre nós e eles, purificando-lhes pela fé os corações. O verbo purificar aqui, kataritzo, no texto grego, limpar, tirar a sujeira. Ou seja, Deus tirou a sujeira do coração
daqueles homens, daquelas mulheres, daqueles pecadores, da mesma maneira como purificou o coração daqueles que faziam parte do judaísmo, que faziam parte da igreja. Eu acho muito interessante, muito profundo essa questão. Então, uma vida santificada, ela é uma experiência instantânea. Os discípulos estavam reunidos, mais ou menos 120 pessoas, no cenáculo, quando de repente o Espírito Santo veio e caiu sobre cada um deles, pousando como línguas de fogo, labaredas de fogo, e ali houve a purificação dos seus corações, o enchimento com poder, o enchimento de amor, o enchimento com dons, tornando eles serviçais, ousados e corajosos para pregarem o Evangelho até os confins da terra. Uma vida santificada é uma vida de vitória sobre o pecado. Romanos capítulo 6, no verso 14, diz que o pecado não terá domínio sobre vós. Uma coisa é pecar e outra coisa é ser dominado pelo pecado. Uma coisa é você pecar por acidente e outra coisa é você pecar de maneira consciente. Você sabe que é pecado, mas mesmo assim você quer insistir e permanecer no pecado. Isso é zombaria e isso traz condenação. Então o pecado, guarde bem isso que eu vou dizer, é sempre um acidente no percurso de um crente santificado. É sempre um acidente. Ele sempre vai ser um intruso entre o meu relacionamento com Deus, que deseja que eu seja santo em todo o procedimento. Uma vida santificada é uma transformação que continua a vida inteira e leva a pessoa a ser semelhante a Cristo. É uma transformação que acontece a vida inteira e leva a pessoa a ser semelhante a Cristo. O texto da segunda carta aos Coríntios, capítulo 3, no verso 18, diz que a transformação que acontece na vida do crente é de glória em glória. É mais ou menos como o texto de Provérbios que diz que a nossa santificação, ela vai acontecendo à medida que o sol vai brilhando mais e mais até se tornar dia perfeito. É como a luz da aurora que vai brilhando mais e mais até se tornar dia perfeito. Ou seja, esse processo sim, pós-crise, esse processo sim, pós-batismo com o Espírito Santo, esse processo, ele é um processo contínuo e ininterrupto até a volta gloriosa do Senhor Jesus. Vai chegar o dia em que nós vamos ficar livres da presença do pecado, é quando nós estivermos na glória do Senhor. Hoje nós somos livres do domínio do pecado, mas um dia nós seremos livres da presença do pecado. Então, enquanto isso não acontece, é luta. Enquanto isso não acontece, é batalha. Todos os dias nós precisamos vigiar, todos os dias nós precisamos orar, todos os dias nós precisamos estar lendo a palavra, todos os dias nós precisamos estar congregando, todos os dias são dias de santificação. Todos os dias são dias de comunhão, de intimidade com Deus, de ficarmos longe das encrencas, de ficarmos longe daquilo que é errado. A pergunta que eu faço para você nesse momento é: você deseja, você quer ter uma vida santificada? Você pretende ter uma vida santificada? Existem 3 passos para que a santificação, a vida santificada aconteça. 2 desses passos são puramente humanos e um terceiro passo é exclusivamente do Senhor. O primeiro passo é a separação do pecado. Josué capítulo 3, verso 5 diz: santificai-os, porque amanhã o Senhor vai fazer maravilhas no meio de vós. Então a santificação, ela acontece hoje, as maravilhas vêm em seguida. Algumas pessoas acham: não, é Deus que tem que fazer, e Ele faz. Mas primeiro você precisa caminhar na direção da santificação para que os seus sinais, as suas maravilhas possam acontecer. Levíticos 11:44 foi o texto que eu citei logo no início: sede santos, porque eu sou santo. Ou seja, nós temos um padrão, nós temos uma referência, e o nosso padrão é Deus, a nossa referência é o Senhor. Então eu não sou igual, ou não quero ser igual ao fulano de tal, mas eu quero ser igual ao meu Deus. Eu quero ter o seu caráter, eu quero ter a sua forma de ver e a sua forma de viver. Então, a separação, em primeiro lugar. Segunda coisa, é a dedicação da vida ao Senhor, que nós chamamos de consagração. São essas 2 partes que cabe ao homem fazer. E a terceira parte é o enchimento com o Espírito Santo. E essa parte é parte exclusiva do Senhor. Então você tem a separação e a dedicação,
que é a parte humana, e você tem o enchimento, que é a parte do Senhor. Deus, ele só vai fazer a sua parte quando o homem, quando eu e você tivermos feito a nossa em primeiro lugar. Lucas 24:49 diz, o Senhor deu ordem: permanecei, pois, na cidade de Jerusalém, no caso lá, até que, eu sempre falo que eu adoro esses até que da Bíblia. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. O revestimento viria, o derramamento do poder viria, mas eles teriam que permanecer. Eles teriam que esperar, e eu acho que essa é a questão mais difícil. É você obedecer exatamente aquilo que o Senhor estabelece, por mais absurda que pareça a ordem. Permanecei na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. E então Atos 2, 1-4, que foi o texto que eu citei antes, diz que eles estavam reunidos em Jerusalém. A igreja, 120, 130, 140 pessoas, estavam ali, reunidas, esperando o cumprimento da promessa. Deus disse permanecer, e eles não arredaram o pé. Eles não se mexeram até que do alto eles foram revestidos de poder. O que você e eu precisamos nos dias atuais? Nós precisamos obedecer. E Deus, ele vai cumprir a sua parte. Ele vai plenificar você com o seu Espírito Santo, dando a você poder e autoridade para subjugar a sua carne e vencer toda a tentação, toda a inclinação que o maligno colocar diante dos seus olhos. Guarde essa palavra enquanto eu chamo você para nós orarmos. Paizinho querido, em nome de Jesus, muito obrigado. Muito obrigado porque o Senhor nos ama. Muito obrigado porque o Senhor nos tem capacitado com o Teu Espírito Santo. Muito obrigado porque o Senhor nos tem revestido com o Teu Espírito Santo. Obrigado porque nós podemos viver uma vida santificada pela presença habitadora do Espírito Santo do Senhor. Obrigado porque o pecado não terá domínio sobre nós. Obrigado porque um dia nós estaremos na eternidade com o Senhor, quando estaremos para sempre longe de tudo aquilo que é pecado e pecaminoso, onde o pecado não mais estará presente. Ajuda essa igreja, ajuda esses filhos do Senhor a viverem essa vida santificada para a Tua honra e para a Tua glória. Assim oramos, assim agradecemos e o fazemos em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Gente amada, gente querida, fiquem todos debaixo da paz e da graça do Senhor Jesus. A vida sem Deus me levou ao fundo de um poço escuro de lama imundo. Queria sair, porém não podia. Gritava socorro, mas ninguém ouvia. A vida sem Deus roubou minha alegria. Matou minha noite, feriu meu dia. Encontrava paz, e posso dizer, procurei demais. Deus, razão da vida, da vida.
vida sem Deus é barco sem porto, é planta sem chão, é frio sem conforto, é fogo que queima sem nada aquecer, é vida que nasce só para morrer. A vida sem Deus é fonte sem água, é estrada sem rumo, caminho do nada, é poço sem corda, ponte abandonada, é oásis sem verde de água salgada. Deus, razão da vida, Deus, razão da vida, razão da vida, razão da vida, é Deus a razão da vida.